Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da Assembleia de Deus, aqui na cidade de Bocaina, no Piauí, trazendo mais uma porção bíblica e hoje convidando os irmãos a abrir a Bíblia no Novo Testamento, no livro de 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, finalzinho da Bíblia já, e nós vamos estar aqui lendo na segunda carta de Pedro, capítulo de número 3, aonde a epígrafe diz a vinda do Senhor. É um texto com 14 versículos, mas nós vamos estar lendo apenas o versículo 3, 4, 8 e 9, e na sua casa você pode estar lendo todo o texto, todo o capítulo 3, para melhor entendimento da palavra de Deus. Mas aqui eu destaco esses versículos, o 3 e o 4, e depois o 8 e o 9. Aqui está falando, o apóstolo Pedro está falando sobre a vinda do Senhor. E aqui no versículo 3, Pedro, ele nos adverte aqui dizendo: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, ou seja, zombadores, escarnecedores são zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E no versículo 8 ele diz: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós conhecemos através da palavra de Deus que a palavra de Deus, ela fala da vinda de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Que a palavra de Deus, ela fala que vai haver este arrebatamento da igreja do Senhor. E aqui Pedro, ele estava aqui dizendo que nos últimos dias virão escarnecedores, ou seja, zombadores, andando segundo as suas próprias concupiscências e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Mas aqui no versículo 8, Pedro já diz: amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Deus não conta o tempo como nós contamos o tempo. E aqui no versículo 9, Pedro diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então, meus irmãos, o ditado popular que diz que Deus tarda, mas não falha, não é verdade esse ditado, porque Deus, ele nem tarda e nem falha. Aqui no versículo 9, Pedro está aqui nos falando:
o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo, quer dizer que Deus tem paciência para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Amém, meus irmãos? Então, Deus, Ele é misericordioso. E aqui Pedro diz que nos últimos dias escarnecedores dirão que Jesus nunca voltará. E é verdade, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não são conhecedores da palavra de Deus, que tem pessoas que acreditam, que creem em Deus, mas não conhecem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, onde nós aprendemos tudo sobre Deus, porque é o manual do ser humano. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E aqui Pedro diz que nos últimos dias escarnecedores dirão que Jesus nunca voltará. Mas aí Pedro, ele explica que o domínio é de Deus, porque Deus, ele é o dono do tempo. Os últimos dias referem-se à época entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Portanto, assim como Pedro, vivemos nos últimos dias. Devemos fazer a obra que Deus nos chamou para fazer e crer que Ele voltará conforme Ele prometeu. E Deus, Ele pode ter parecido lento para esses crentes aqui, onde Pedro estava falando aqui. Então, ali, para aquelas pessoas que Pedro estava falando ali na época, pode ter parecido que Deus era lento. E muitas vezes, quem sabe, pessoas hoje, que Pedro dizia ali que nos últimos dias, então são esses dias que hoje nós vivemos, são os últimos dias que antecedem a vinda de Cristo, mas ali Pedro, ele explica que Deus, ele não retarda a vinda dele, mas ele é longânimo, ele tem paciência e ele espera que todos venham a se arrepender. Então, meus irmãos, Deus, ele não segue o nosso calendário. Jesus, ele está esperando que mais pecadores se arrependam e busquem ele. Então cada um de nós precisamos estar pronto para encontrar Cristo a qualquer hora, até mesmo hoje, mas também planejar-se para isso, mesmo que leve muitos anos. E eu gostaria de estar encerrando o áudio ainda lendo no Salmo 90, um salmo que foi Moisés que escreveu, não foi Davi, mas foi Moisés, Salmo de número 90, no versículo 4, diz assim: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Glória a Deus. E no versículo de número 10, Moisés diz: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. E no versículo 12 ele diz, aqui Moisés fazendo uma oração para Deus, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio.
Glória a Deus. Então, de maneira que alcancemos a sabedoria de Deus, né? E no versículo 14 ele diz aqui: sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os dias. Glória a Deus. Então, meus irmãos, que o Senhor venha abençoar cada um de nós. Senhor, meu Deus, eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa cada um, Pai, que vai estar ouvindo esse áudio, Senhor. Protege, Senhor, o seu lar, Senhor. Protege, Pai, toda a família desta pessoa, Senhor. Nos reveste, Pai, com o teu Espírito Santo, Senhor. Nos ensina a andar em teus caminhos, Pai, a fazer a tua vontade. Senhor, meu Deus, nos fortalece, Pai, todos os dias, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Pai, que possamos, Pai, entender a tua palavra, Pai. Abre nossa mente, Senhor. Clareia, Pai, o nosso entendimento, Senhor, para que possamos, Pai, entender verdadeiramente a tua palavra, Senhor. Pai, eu te peço, continua, Senhor, nos abençoando, Pai, nos protegendo, nos fortalecendo. Pai, eu te entrego também, Pai, a minha vida, a vida do meu esposo, a vida dos meus filhos e de toda a minha família. Te entrego também, meu Pai, a vida de todos aqueles que têm me pedido oração, Senhor. Eu te peço, Pai, o Senhor, meu Deus, o Senhor é onipotente, Pai, o Senhor é onipresente e é também onisciente, Pai. Senhor, meu Deus, eu não conheço a necessidade de cada uma dessas pessoas, Pai, mas o Senhor conhece, porque o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Criador, Pai. Oh, glória a Deus, louvado e santo é o teu nome, Senhor. Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai, supre as necessidades, Pai, de cada um de nós, Pai, segundo a tua vontade, Pai. Que tudo seja feito conforme a tua vontade, Pai. Senhor, meu Deus, perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa todas as nossas falhas, Senhor. Senhor, meu Deus, nós somos pequenos, Senhor, e falhos, Pai, diante da tua presença. Mas nós temos, Pai, um Deus grande e poderoso, Senhor. Senhor, meu Deus, nós queremos, Pai, te render, Senhor, glórias, Pai, porque só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Senhor, meu Deus, continua, Pai, conosco, continua nos fortalecendo, Pai. Eu te peço e te agradeço desde já no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.